ele não existe. Então, como eu não tenho fonte, até por isso que eu estava respondendo ao senador Esperidião Amin, que eu não posso aprovar, tendo dado um parecer de que, enquanto não houver a fonte, não aparecer esse dinheiro, eu não posso aprovar a desoneração. Do meu ponto de vista, o imposto está morto. Não tem imposto nenhum, não tem desoneração, não tem como fazer, do meu ponto de vista, né? Inclusive, o presidente, toda vez que o assunto levanta, ele justamente fala, olha, ou tem uma coisa certa, segura e está feita, ou não existe esse imposto. Então, em campanha eleitoral, toda hora tem isso, né? Então, você fala assim, olha, esse imposto aí, eu estava justamente pensando em desoneração. Ah, não, ministro, quer botar um imposto novo, quer criar um imposto, vai aumentar o imposto. Então, não tem imposto nenhum. Consequência disso também, não posso apoiar, sem esse recurso, nenhuma desoneração. Segundo, do ponto de vista também político, eu sempre disse que quem faz o time das reformas é a política. E a política agora está parada. Então, também não é um uso político indevido. Ele quer privatizar o SUS, quer privatizar o SUS. Também é uma ação política que tudo bem, é compreendida como uma ação política, mas, da mesma forma, eu, quando falar com a senadora Zenaide Maia, eu repito essa linha. Então, vamos entrar primeiro no senador Mauro Benevides. O senador tem feito um trabalho extraordinariamente importante e eu tenho até conversado com a nossa equipe para estar inteiramente à disposição do senador. Eles têm até afinidade do ponto de vista até de onde nasceram, né? O Valderi, Mansueto, Valderi, todo mundo aqui vem do Ceará, que tem uma grande tradição de boa gestão fiscal. Então, eles, quando se encontram aqui, celebram. Eu até aprecio muito esse trabalho conjunto e eu agradeço o trabalho muito profícuo do senador Mauro Benevides, realmente nos permitindo consolidar esses recursos aí, 177 bi, que ele oferece com a medida que ele sugeriu e que a nossa equipe está colaborando também. Eu agradeço. Senador Mauro, durante a campanha, nós nos encontramos várias vezes, o deputado Mauro Benevides, nós nos encontramos várias vezes durante a campanha, tivemos convergência em alguns temas, divergência em outros, é normal, mas sempre com atitude muito construtiva. É técnico, é bem intencionado, é capaz, trabalha com muita seriedade e eu vejo com muita alegria essa colaboração da nossa equipe com ele. E agradeço a ele também essa colaboração conosco. Concordo com a observação de que essa operação compromissada é a nossa jabuticaba, né? Tecnicamente, o Banco Central tem que esterilizar esses movimentos de câmbio que vem. Quanto mais flexível for o câmbio, menos você precisa de operações de esterilização. Quanto mais forte for sua moeda, conversível, etc., menos você precisa desses jabutis. Mas hoje é uma forma, a operação compromissada é uma forma justamente de permitir instantâneas operações de esterilização e em nome do Tesouro. Então, fica uma transferência de recursos para cá e para lá o tempo inteiro. Essa compromissada, na verdade, é uma dívida do Tesouro, porque o Banco Central não tem a sua própria ferramenta de trabalho, que seria um título de emissão própria. O Banco Central é autônomo, levando também essa ferramenta, nos ajudaria a aperfeiçoar o instrumento. Fala também de depósitos voluntários. Nos Estados Unidos, ou mesmo na Europa, o interessante na Europa é que, hoje, como não existe esse depósito voluntário no Banco Central, como existe justamente essa ferramenta, esse jabuti das compromissadas, o que acontece é que é a dívida do Tesouro. Então, a gente é obrigado a pagar quando, às vezes, a conveniência do banco, o banco, em vez de fazer um empréstimo, fica com o dinheiro encostado, rendendo o que o título do Tesouro rende. Quando, na verdade, na Europa, há bancos até que há bancos centrais que cobram do sistema bancário. Se você, em vez de emprestar, quiser depositar comigo, você tem que me pagar 1 ou 2%. A Alemanha botou juro negativo, a Suíça botou juro negativo. Então, essa possibilidade de depósito voluntário é muito boa, porque ela dá ao Banco Central uma certa independência nesse sentido também. Olha, você não emprestou o dinheiro, no final do dia, quer encostar o dinheiro aqui por 1, 2 dias, um mês, o tempo que for, com segurança, lá na Europa, o Banco Central diz o seguinte: você tem que me pagar por esse privilégio.
Eu não vou ficar te pagando, te remunerando, se você, em vez de emprestar, quer encostar o dinheiro aqui, quer viver de renda, entre aspas, né? Então, é interessante, nós temos que ir nessa direção do Banco Central Autônomo, que realmente não precisa dessas operações compromissadas e que tem seus próprios títulos para fazer essa ferramenta de curto prazo, às vezes na base diária de recursos de um lado para o outro. Bom, o senador pergunta também sobre transferência de caixa, se há uma transferência. O senador conhece essa ferramenta, foi criada já, não fomos nós que criamos, foi criado lá atrás, pelo qual o Tesouro transfere resultados, o Banco Central transfere resultado para o Tesouro, quando ele tem um superávit grande, e o Tesouro tiver com problemas de rolagem de dívida, ou dívida excessiva, ou condições de liquidez, que ameacem a liquidez do mercado, né? Como o coronavírus veio forte, nós criamos muita dívida muito rapidamente, uma tentativa de atenuar isso e permitir, porque os leilões duplicaram, às vezes triplicaram de tamanho, e encurtaram a frequência, no momento em que, justamente por as reformas não estarem avançando na velocidade necessária ou desejável, em função dessa doença, que foi o coronavírus, as reformas acabaram se atrasando um pouco, e aí as necessidades de rolagem de dívida se acumularam muito. E aí você, às vezes, vai ter que girar 2, 3, 4, 5 vezes o que você girava. Num momento como esse, há uma pressão sobre os juros. Então, em vez de você fazer essa pressão, é melhor o Tesouro, então, receber algumas transferências, e com essas transferências, ele tira o pé do acelerador, ele não precisa rolar tanta dívida em tão curto espaço de tempo.